Glória a Deus, graça e paz, povo de Deus. Tempinho bom, né, para tomar um chá, ó. Fui servido de chá aqui, ó, que benção. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado aí. Declare para essa pessoa: que bom que você está aqui hoje. Noite abençoada. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade. Já pega a sua Bíblia comigo, por favor. Abra ela no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Eu acho que eu não passei o tema para os meninos ali dos midianitas, a galera lá de cima. Mas o tema que nós vamos refletir nessa ceia de hoje é: fazendo tudo convergir para Cristo. O tema da nossa reflexão hoje será: fazendo tudo convergir para Cristo. O Evangelho de João vai ser o texto introdutório, porque nós vamos ler mais algumas passagens bíblicas. Nós vamos ler a partir do versículo 47, por favor. Evangelho de João, a partir do versículo 47. Glória a Deus. Aleluia. Quantos amam a Bíblia? Quantos amam a Bíblia? Eu sei que está frio, mas dá para dar um glória a Deus melhor, né? Quantos amam a Bíblia? Mas com o frio desse a gente diz amém. Aleluia. Não, dá um glória a Deus bem alto aí, vai lá. É isso aí. Que não tem nenhuma placa escrito proibido gritar, falar alto aqui não. Possa ser que em hospital, biblioteca. Quem lembra da época da biblioteca? Quem já foi em biblioteca aqui? Você estava lá na biblioteca, né? Lembra dessa época? Não podia falar um pio que as pessoas... Psh! Aqui não, aqui pode fazer barulho, mas barulho santo. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: asseguro-lhe que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Eles não entenderam que era espiritual que Jesus estava falando. E Jesus disse, no versículo 53, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a minha carne, se vocês não comeram a carne do Filho do Homem, não beberam o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Verso 54: todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Pai, muito obrigado por a tua palavra nesta noite. Que noite especial, que oportunidade temos de estarmos aqui nesta casa de oração. Fale conosco, usa o vaso de barro. Uma vez mais eu oro em nome de Jesus. Nós não poderíamos terminar essa celebração de 21 anos de outra forma senão em volta da mesa. Foi um mês de celebração por 21 anos dessa casa de oração. Então não poderíamos terminar de outra forma senão celebrando a ceia do Senhor, se alimentando do pão e do vinho, da carne e do sangue do Senhor, se alimentando do nosso Deus, o pão vivo que desceu dos céus, o pão da vida.
Aquele que se alimenta dele, aquele que se alimenta dele, recebe a vida dele. Aquele que se alimenta do pão da vida, recebe a vida eterna. Irmãos, essa oração que Jesus fez em João 17 também, capítulo 17, verso 3, Jesus, após celebrar a ceia ali, antes de ir para o Getsemane, Jesus fez essa oração. Ele resumiu a vida eterna, João 17, verso 3, dizendo o seguinte: a vida eterna é, o que é a vida eterna? Que te conheçam, o único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, qual é o principal alvo da vida cristã? Se não conhecer mais sobre Jesus. Olha que a palavra de Deus diz: a vida eterna é que conheçam a ti. A vida eterna está restritamente ligado em conhecer Jesus de verdade. Portanto, nesta noite, eu quero destacar isso: conhecer a Jesus deve ser o principal alvo da nossa vida. Quanto mais revelação de quem é Jesus, quanto mais revelação do seu poder, quanto mais contemplarmos Jesus, mais poder dele nós vamos receber. Quanto mais nos envolvermos com o plano de Deus, com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, mais vida nós receberemos. Quanto mais recebermos, quanto mais contemplarmos Jesus, quanto mais nos alimentarmos de Jesus, mais completo nós seremos, mais transformados nós seremos, mais satisfeitos nós seremos, mais transformados estaremos. À medida que nós nos alimentamos do pão da vida, à medida que nós nos relacionamos com Ele, à medida que vamos aprender mais sobre Ele, conhecer mais a Ele, mais do poder dele recebemos. Mais do poder dele recebemos. À medida que você contempla a face de Jesus, como diz o Salmo 34, verso 5, o Salmo 34, verso 5 diz assim: os que olham para ele, os seus rostos estão radiantes de alegria, e o seu rosto jamais sofrerá frustração. Precisamos, irmãos, buscar a face do Senhor. Precisamos olhar mais para Jesus, conhecer mais a Jesus. Sabe aquela declaração que fazemos, que repetimos em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. E aí tem uma declaração: buscar a minha face. Ou seja, contemplar a face de Jesus. Buscar, se voltar para Ele. Ter mais contemplação, mais reverência a quem é Jesus, buscar conhecer quem é Jesus, buscar os seus atributos, a sua beleza, as suas afeições. Aquele que busca, ele é sarado. Aquele que busca, a palavra de Deus diz: se você buscar a minha face, então você receberá cura. Queridos, eu acho que esse é o grande problema dos nossos dias. Nós não estamos buscando Jesus como deveríamos buscar. Porque quanto mais buscarmos ao Senhor, mais parecido com Ele nós seremos. Quanto mais nós nos alimentarmos dEle, mais parecido com Ele nós seremos. Quanto mais nós nos alimentarmos do pão da vida, mais as nossas ações serão semelhantes às ações dEle. Mais frutos nós daremos, nossas obras, nosso estilo de vida, nossos desejos serão parecidos com os dele. Mais dele iremos falar. Quanto mais alimento, lembra do que Jesus disse? Jesus, ele falou: ô Lucas, será que você consegue vir aqui, negão? Me ajudar? Tangedor. Vem cá, vem devagarzinho, a gente espera. Quem espera o Lucas vir, irmão? Aleluia. Voltando aqui, quanto mais alimento, quanto mais nos alimentarmos do pão da vida, você vai entender essa palavra hoje, mais de Cristo você terá. Quanto mais contemplarmos a face dele,
mais iremos refletir Jesus, mais parecido com Ele nós seremos. Quanto mais perto dele, aleluia, quanto mais próximos de Jesus, mais do perfume dele nós teremos. Sabe quando você está próximo de alguém, essa pessoa é perfumada, e você abraça a pessoa, então você sai com aquele perfume? Alguém já teve esse privilégio aí? Então, chega perto daquela pessoa perfumada, perfume bom, aquele perfume caro, aquele perfume, e você recebe daquele perfume sobre você. Então, você passa a espalhar esse perfume, esse cheiro. Eu pergunto, qual é o cheiro que nós estamos exalando hoje, queridos? Qual é o perfume que nós estamos exalando? Porque a Bíblia diz que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Se existe um alvo que nós devemos ter na nossa vida, é estar mais próximos de Jesus, olhar para Jesus. Você percebe que na nossa jornada, quando você tira os olhos de Jesus, quando você começa a olhar para outras coisas, você percebe o quanto a sua carne, as obras da carne vão começando a dominar a sua vida? Quanto nós tiramos o olhar de Jesus, quando nós não olhamos para Ele, parece que esse cheiro de Cristo, parece que esse perfume não está mais em nós, e nós começamos a exalar o perfume de Adão. Nós começamos a exalar não o perfume de Cristo, mas as nossas ações são semelhantes ao velho homem. As nossas ações passam a ser não mais semelhante à nossa nova criatura, semelhante à nossa nova vida, mas nós passamos então a viver do jeito antigo. Nós passamos a agir da forma antiga, refletindo não a imagem de Jesus, mas refletindo a imagem do Adão antigo. Por isso, quanto mais revelação de Jesus, mais próximo dele estarmos, mais salvos nós seremos da nossa antiga vida. Quanto mais próximos, quanto mais revelação, quanto mais alimento do pão da vida, mais você e eu iremos mortificar o velho homem, mais nós iremos mortificar a velha criatura, as obras da carne. As obras da carne serão eliminadas. Por quê? Porque nós estamos recebendo vida, porque nós estamos recebendo do pão da vida. Quanto mais alimentarmos desse pão, mais você irá desenvolver sua salvação. Quanto mais você se alimentar desse pão, mais da presença dele você vai ter, mais poder você vai ter. Quanto mais nós nos alimentarmos do pão da vida, mais novidade de vida nós iremos viver. Quanto mais nós nos alimentarmos dele, nossa natureza nova, essa nova criação, nós iremos viver agora em novidade de vida. Por isso nós precisamos nos alimentar de Jesus. Quantos estão aqui comigo nessa noite? Olha o que Paulo diz em Colossenses 3:3. Vocês já morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aí Paulo diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual. E Paulo vai falar aqui: impureza, paixão, desejos maus, ganância. A ganância é idolatria, Paulo diz. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Mas vocês não praticam mais isso, porque isso ficou para trás. Todo aquele que entregou a vida para Jesus se alimentou do pão da vida, então ele recebe a vida de Deus sobre ele. Aleluia. Precisamos comer desse pão, queridos. Você está se alimentando desse pão? Você está se alimentando de Jesus? Porque ele disse aqui em João 6,53: aquele que come da carne do Filho de Deus e bebe do seu sangue, ele tem vida.
E Jesus diz no verso 53, porque aquele que não se alimenta desse pão, não tem vida em si mesmo. E esse é o problema. Sabe por que tem muitas pessoas fracas hoje? Sabe por que tem muitos doentes, frios? Sabe por que a igreja está se tornando uma igreja carnal, incrédula? Porque não está se alimentando de Jesus. Está se alimentando de tudo. Se alimenta de tantas coisas, mas não está se alimentando daquele que é o doador da vida, daquele que é o autor da vida, daquele que é o mantenedor da vida. Não está se alimentando de Jesus, e aquele que não se alimenta de Jesus não tem vida em si mesmo. Aquele que não se alimenta, aquele que não está conectado, como ele diz em João 15, aquele que não está conectado na videira não recebe a vida. Aquele que não permanece nele não tem como frutificar. É uma grande verdade. Se eu e você não estivermos inseridos no autor da vida, não tem como viver a vida, não tem como ter vida. E ele dá ênfase aqui nesse capítulo, dizendo: todo aquele que come a minha carne, todo aquele que bebe o meu sangue tem vida eterna. Deixa eu perguntar, você quer ter vida eterna, querido? E ele diz por quê? Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. Uau, que promessa gloriosa. E aí Jesus termina dizendo: da mesma forma como o Pai vive em mim e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta do meu corpo tem vida eterna. E essa é a razão de estarmos aqui nessa noite. Por isso precisamos celebrar a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é mais do que um sacramento, é mais do que uma ordenação, é mais do que um ato simbólico, é mais do que uma cerimônia. Esta mesa tem um propósito. Qual é o propósito da mesa? Trazer revelação de quem é Jesus. Porque toda vez que nós olhamos para essa mesa, toda vez que nós estamos reunidos em torno da mesa, nós estamos tendo mais contemplação de quem é Jesus. Nós estamos conhecendo um pouco mais sobre Jesus. Na verdade, eu posso dizer para os irmãos que tudo na nossa vida precisa convergir para Jesus. Tudo na nossa vida precisa apontar para Jesus, porque é tudo sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. Esta mesa tem uma única finalidade. A celebração da ceia do Senhor, quando a igreja se reúne, tem uma única finalidade: convergir para Jesus, apontar para Jesus, revelar Jesus, porque é tudo sobre Ele. A Bíblia vai nos conduzir, queridos, a uma única pessoa. A Bíblia vai nos levar para uma única direção. Toda a Escritura converge para uma única pessoa, Jesus. Toda a revelação bíblica só nos leva a uma direção: Jesus Cristo, o Filho de Deus. João 5,39, Jesus diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e elas testificam ao meu respeito. Se você ler o livro do Apocalipse, quantos estão comigo aqui? Acho que agora eu vou começar a pregar, vamos lá. Se você ler o livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 1, vai dizer assim: revelação de quem? Qual é o propósito do livro do Apocalipse? Revelar Jesus. Capítulo 1, verso 1 do livro do Apocalipse já começa dizendo: o livro do Apocalipse vai convergir para uma única direção: revelar Jesus Cristo. Tudo converge para Jesus, tudo diz respeito a Jesus. Ele é o autor e Ele é a mensagem. Ele é o profeta e Ele é a profecia. No livro do Apocalipse, capítulo 19, verso 10, vai dizer assim: que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que significa isso? Que toda profecia, a essência da palavra profética é Jesus. A essência da profecia, o espírito da profecia, a palavra profética, o eixo central de toda profecia bíblica aponta para Jesus. O cumprimento das profecias é Jesus.
Aí nós entendemos por que cantamos canções como diz assim: Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o princípio, Ele é o amém, porque tudo precisa convergir em Jesus. João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus e era Deus, e ela estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito existe. Sabe o que João está falando? João está falando que a história começa com Jesus. O início da história começa com Jesus. A primeira palavra do livro do Gênesis, qual é? No princípio. A palavra no princípio é a palavra Bereshit no hebraico, e ela não significa no princípio, é porque no português foi necessário traduzir no princípio, mas a palavra Bereshit significa o princípio. Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas a ideia da palavra é Jesus, o princípio. A Bíblia começa apontando para Jesus, convergindo em Jesus. A palavra Bereshit é a palavra principal, primeiro, cabeça, líder, fundador, arquiteto. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Sabe qual é a última palavra do livro do Apocalipse? Apocalipse capítulo 22, 21. Qual que é a última palavra do livro do Apocalipse? A graça do Senhor seja com todos. Declare assim, amém. O que significa amém? Assim seja é a tradução mais simples da palavra amém. Mas essa palavra também é uma palavra hebraica. E é uma palavra que ela, amém, no hebraico é amém. Em qualquer idioma é amém. Você vai chegar nos Estados Unidos e é amém, na Alemanha é amém. Mas sabe o que significa essa palavra? É claro que nós falamos, a tradução simples dela é assim seja. Mas essa palavra, quando você estuda a origem dela, ela é um acróstico de pelo menos 4 palavras. O que é um acróstico? É um conjunto é uma junção de palavras. Se une palavras e então cria uma outra palavra. E a palavra amém, ela tem 4 palavras, que é Eler, Meler, Nem e Man. Sabe o que significa essas 4 palavras? O Eler significa Deus, Meler significa rei, Nem e Man significa fiel e aquele que cumpre a sua palavra. Então quando nós declaramos amém, nós estamos declarando: o meu Deus é rei e Ele cumpre a sua palavra. Apocalipse 3,14 vai dizer assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve as palavras do amém. Quem é o amém? Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Aí Paulo diz em 2 Coríntios 1:20: por tantas foram as promessas feitas por Deus, tem em Cristo o sim e por meio dele o amém. Então Jesus, Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é Bereshit, o princípio, primeira palavra do livro do Gênesis, e Ele é a última palavra do livro do Apocalipse, o amém, o alfa, o ômega, aquele que era, que é, aquele que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o início, o fim. Tudo precisa convergir para Jesus Cristo. Tudo precisa convergir em Jesus. Paulo vai explicar isso para nós em Efésios capítulo 1, verso 9. Quem está comigo? Amém. Paulo vai falar sobre isso. Olha o que Paulo diz: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, sejam celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E no verso 11 ele diz: nele também fomos escolhidos, predestinados conforme o seu bom propósito. Ou seja, basicamente Paulo está dizendo aqui:
Nós hoje temos a revelação do propósito de Deus. Não é mais mistério para nós, já foi revelado. E qual é esse propósito? É que tudo vai convergir para Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim para a igreja: vocês hoje, vocês receberam a suprema máxima revelação de Deus. E qual é essa suprema máxima revelação de Deus? É que todas as coisas, sejam terrenas, sejam invisíveis, sejam visíveis, sejam celestiais, tudo vai convergir em Jesus Cristo. Aleluia. Tudo vai convergir no tempo oportuno. Isso é, Paulo está dizendo que na plenitude dos tempos, e a plenitude dos tempos que Paulo está dizendo aqui é o grande dia do Senhor. No grande dia do Senhor, a história, a terra, o céu, a criação, todas as coisas vão apontar, vão convergir para Jesus Cristo. E se nada da nossa vida estiver fundamentado em Jesus, será abalado, porque todas as coisas precisam convergir para Ele. Todas as coisas, os reinos, os reis dessa terra, o sistema do mundo, tudo será abalado, mas aquilo que aponta para Jesus, aquilo que está alicerçado em Jesus, vai permanecer para sempre. Por isso, querido, eu quero perguntar para você nessa noite: tudo que eu e você fazemos está convergindo para Jesus? Porque tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que realizamos precisa mostrar Jesus, convergir em Jesus. Sabe o que significa a palavra convergência? A palavra convergência significa concorrer, tender, direcionar para o mesmo ponto. Vou exemplificar aqui. Quando você pega as 4 ou 5 principais rodovias aqui do estado de São Paulo, Bandeirantes, Anhanguera, Castelo Branco, a Via Dutra, todas essas vias, elas convergem para uma única via. Qual é? Marginal Tietê. Já parou para... Quem já pegou rodovia aqui? Quem já andou na Bandeirantes, Dutra, quem já pegou? Todas elas vão para uma única via. Qual é essa via? Marginal Tietê. Sabe, a Bíblia está dizendo que toda a história, o ministério, a sua família, a sua vida, a pregação, o evangelismo, a adoração, tudo está convergindo, ou precisa convergir para Jesus. Não é sobre nós, mas é sobre Ele. Tudo é sobre Jesus. Esse mesmo Paulo que escreveu em Efésios, em Atos capítulo 17, ele está em Atenas ali, ele começa a pregar, indignado, porque os atenienses são supersticiosos, eles misturaram mitologia grega com paganismo. Então Paulo vai pregar, e Paulo está ali na praça central, em Atos 17, 22, ele começa a pregar ali, e ele começa a observar que ali naquela praça, naquele areópago, onde havia muitos deuses, havia um altar ali que não tinha um Deus, era um altar que estava escrito assim: ao Deus desconhecido. E como os atenienses, eles eram supersticiosos, eles eram idólatras, eles eram amantes da filosofia, Paulo se aproveitou daquela oportunidade para pregar o evangelho. Então ele olhou para aqueles homens e disse para eles assim: eu percebo que vocês são religiosos, e eu, quando estava andando aqui nessa praça, eu percebi que tinha ali um altar, e havia uma inscrição ali ao Deus desconhecido. Pois é desse Deus que eu vim falar para vocês. E Paulo começou a pregar, e ele disse no verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. E Paulo começa a pregar aqui para esses homens, dizendo que Ele é o Criador. Aí no verso 28 ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Sabe o que eu vejo na vida de Paulo? Paulo, toda a sua pregação apontava para uma única direção: Jesus. Quando você olhar para o ministério de Paulo desde a sua chamada em Atos 9, você vai perceber que Paulo, ele sempre se aproveitava de toda oportunidade. Para quê? Para falar de outras coisas? Ele apontava para uma única direção: Jesus Cristo. Toda a mensagem de Paulo convergia em Jesus, mostrava Jesus. E aqui ele olha uma grande oportunidade para falar com filósofos,
para falar com aqueles homens, e ele não falou de filosofia, ele não falou de outra ciência, ele aproveitou a oportunidade para trazer a mensagem mais poderosa que tem: Jesus Cristo, nele nós nos movemos, vivemos e existimos. No capítulo 18 do livro do Atos, ele chega na cidade de Corinto, ele fica ali por um tempo trabalhando com tendas, e no verso 5 de Atos 18, vai dizer que quando ele chegou na Macedônia, ele se dedicou exclusivamente à pregação. E qual foi a pregação de Paulo? Testemunhar que Jesus era o Cristo. Ele vai dizer isso, a carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 de 1 Coríntios, ele diz assim: meus irmãos, eu estive entre vocês, e não foi com um discurso eloquente, nem com sabedoria, mas eu decidi saber entre vocês uma coisa só: Jesus Cristo. Quando você vê ele escrevendo, por exemplo, a carta à igreja aos Colossenses, no capítulo 1, verso 15, olha o que ele diz: Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. E aí Paulo diz: porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam governos, poderes, tudo foi criado por ele e para ele, e sem ele antes nada existiu, nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça, o corpo, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito, ou seja, o principal dentre os mortos, a fim de que tudo, absolutamente tudo, em tudo, nele tenha a supremacia. Quando você vê Paulo escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 9 e 10 e 11 dessa carta, Paulo está tratando sobre o futuro da nação de Israel, e ali ele entende através da revelação que Deus não rejeitou Israel, Deus não abandonou Israel, que existe um plano específico para Israel, que o endurecimento da nação é por um tempo, até chegar à plenitude dos gentios. E Paulo entende que existe um propósito de Deus para essa nação, porque o dom de Deus e o chamado de Deus para eles são irrevogáveis. E Paulo entende que a promessa de Deus para eles é que eles serão salvos. Mas quando chega no capítulo 11, depois de Paulo ter essa revelação, olha como Paulo termina o capítulo 11. Ele termina o capítulo 11 numa explosão de louvor, de doxologia, de adoração. O verso 33, ele expressa, diante de tanta revelação, diante de tanto relacionamento com Deus, ele termina dizendo assim: ó, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem pode conhecer a mente do nosso Deus? Quem pode dar conselho? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre, amém. A vida de Paulo aponta para uma única direção: Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele vai escrever a carta à igreja aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele vai dizer: eu não vivo mais, Cristo vive em mim, já estou crucificado com Cristo. Quando você lê o livro dos Hebreus, capítulo 1 da carta aos Hebreus, versículo 1, o escritor desse livro, ele está mostrando que tudo converge em Jesus, e ele vai dizer assim: havendo Deus antigamente falado de várias formas, nesses últimos dias ele falou por intermédio do Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe, e por meio dele o universo foi criado. Aí no verso 3 ele diz: quem? Cristo, ele é o esplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Ele é quem tem sustentado todas as coisas pelo poder da sua palavra, e depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus, tornando superior a tudo. Aí, resumidamente, todo o livro, a carta aos Hebreus, é para explicar que Jesus é superior a tudo. No capítulo 1 ele vai dizer que Jesus é superior aos anjos. No capítulo 2, Jesus é superior a Moisés. No capítulo 4, Jesus é o sumo sacerdote supremo, sobressai o sacerdócio levítico. E todo o livro é para apontar a superioridade de Cristo.
todo o livro aos Hebreus converge em Jesus Cristo. O ministério do apóstolo Paulo apontava para uma única direção: Jesus Cristo. O escritor dos Hebreus está dizendo assim no capítulo 10: tudo é sombra, a lei é sombra, os costumes são sombras, os rituais, o sacrifício é tudo provisório, tudo aponta para uma única direção, para uma realidade maior. Todos os sacrifícios, as cerimônias vai convergir em um só lugar: Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Sabe o que é a Bíblia? A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. A Bíblia tem uma narrativa só, queridos. A Bíblia tem um ponto só: apontar para Jesus Cristo e para o seu propósito. E assim como essa mesa aqui também, ela aponta para Jesus. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Assim como essa mesa, assim como essa cerimônia, assim como os nossos louvores, assim como toda a história do Antigo Testamento, assim como todos os rituais do Antigo Testamento, o tabernáculo, o sábado, as cerimônias, o cordeiro, o templo, tudo converge para uma única direção: Jesus Cristo. O tema central da Bíblia é Jesus. Quando Jesus está explicando ali em João 6 para os judeus, ele fala sobre o maná, e a palavra maná significa o que é isso. Jesus está dizendo: está vendo o maná? Eu sou o maná, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles não entenderam isso. Jesus está mostrando para eles: toda a história bíblica só tem um propósito: revelar o Filho de Deus. Todo personagem que você lê na Bíblia, esse personagem é uma sombra de uma realidade superior. Toda a história bíblica é uma sombra de uma realidade superior. A história de Adão e Eva, por exemplo, não trata apenas do primeiro homem e da primeira mulher, mas trata de um Adão melhor e mais profundo, que passou no teste sem cair e cuja obediência é atribuída gratuitamente a nós. O primeiro Adão falhou e ele fechou o caminho, o acesso à presença de Deus. Mas o segundo Adão foi perfeito, e através da sua carne sendo rasgada na cruz, ele agora nos dá o direito, a ousadia, a coragem de entrar no Santo dos Santos pelo vivo e novo caminho. Existe um Abel na Bíblia, que é o Abel lá do começo da história do Gênesis. Mas existe um Abel melhor e mais perfeito. Quem é ele? É Jesus, que foi assassinado sem ter culpa, e cujo seu sangue não passa para nós, não clama pela nossa condenação, mas para a nossa justificação. Existe um Abraão maior e mais profundo do que o Abraão da história bíblica, que atendeu ao chamado de Deus Pai. Jesus, ele atendeu o chamado do seu Pai e obedeceu, deixando o seu lar e todo o conforto da sua terra, partindo ao vazio, e ali criar um novo povo, um povo lavado e remido pelo seu sangue. Existe um Isaac melhor e verdadeiro, filho da promessa que havia sido feito, e quando chegou o momento do sacrifício, não foi substituído por uma ovelha, mas morreu para que eu e você nos tornássemos também ovelhas de Deus. Existe um Jacó melhor e mais profundo, que lutou com Deus em oração e aceitou receber o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só nós recebêssemos agora, não a ferida da maltratação de Deus, mas a ferida da graça que nos desperta agora a viver uma nova identidade em Deus. Existe um José mais profundo e maior, que está assentado à direita do rei, que perdoa aqueles que o traíram, que o venderam, e ele usa do seu poder para salvá-lo. Existe um Daniel melhor e mais perfeito, que ainda aceita o convite do rei para viver na Babilônia e lá nos ensinar a sermos pessoas de oração. Existe um Oséias maior e mais profundo, cujo nome também significa salvação, que aceitou ter uma noiva imperfeita, cheia de pecados, mas que ama essa noiva e se declara para ela, para que ela seja também aperfeiçoada através de um relacionamento com ele.
Existe um Josué mais perfeito. Quem é esse Josué? Jesus. O nome Josué significa o Senhor salva. Assim como Josué aceitou o desafio de atravessar não o Jordão físico, mas ele aceitou o desafio lá no 6º livro da Bíblia, aponta para Jesus, quando ele aceita o desafio de passar o rio da água da vida, o rio azul, para que eu e você entrássemos não na Canaã terrena, mas na Canaã espiritual. Existe um Gideão maior e mais profundo, que aceita o desafio de se tornar general de guerra para libertar os oprimidos. Quem é esse Gideão? Jesus. Existe um Moisés melhor e verdadeiro, que se opõe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Existe uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no meio do deserto. Existe um Jó melhor e verdadeiro, aquele que conhece o sofrimento injusto e não reclama. Quem é esse Jó? Ele aponta para quem? Para Jesus, que ainda intercede para salvar os seus amigos tolos. Existe um Davi melhor e mais profundo, cuja vitória se torna a vitória do seu povo, ainda que ele mesmo não tenha levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Existe alguém melhor e mais perfeito que Esther, porque o nome Esther significa o quê? Estrela. E quem é Jesus? A estrela da manhã. Ele é a verdadeira estrela, que arriscou perder o seu palácio terreno, abriu mão do trono celestial, e não apenas arriscou a sua vida, como deu por completo para salvar o seu povo. Existe um Jonas melhor e mais perfeito, que foi lançado à tempestade, e no fim, para que dela fôssemos resgatados, depois de 3 dias, ele ressurgiu, um milagre poderoso, e começa a pregar um povo ímpio sobre o juízo vindouro de Deus. Existe um cordeiro pascual melhor e mais profundo, um jovem inocente perfeito, que deixou de ser morto para que o anjo da morte não se atentasse contra nós. Existe um Salomão melhor do que o Salomão dos provérbios, que nos ensinou não apenas as suas palavras de sabedoria, mas com o seu exemplo de vida, que é possível ser gente de um jeito diferente. Esse é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira cruz, o verdadeiro pão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a história bíblica aponta para Jesus, converge em Jesus. Ele é a revelação máxima. Ele veio para nos redimir, ele veio para nos comprar com o seu sangue. A história bíblica converge em uma só direção, Jesus Cristo. Por isso não é sobre nós, mas é sobre Ele. E eu quero nessa noite ir para um ponto aqui importante dessa pregação, trazer ela para nós. Se toda a história bíblica converge em Jesus, a sua história tem convergido em Jesus? A nossa história está convergindo em Jesus? Quanto da sua vida está convergindo em Jesus? Quanto das nossas vidas está convergindo em Jesus? Quanto dos seus sonhos tem apontado para Ele? Quanto da sua história tem apontado para Jesus? Do nosso ministério, quanto do nosso ministério tem convergido em Jesus? Quanto da sua família está mostrando Jesus? Os seus dons, as suas escolhas, quanto da sua vida está convergindo em Jesus? Porque não é sobre você, é sobre Ele. É Ele que é o nosso Senhor. Quem nós estamos refletindo, igreja, nesses dias? Quem nós estamos refletindo? Quando as pessoas olham para nós, quem elas estão enxergando? Quando as pessoas olham para o seu estilo de vida, quem eles estão enxergando? Alguém que vive na sombra do Adão antigo, ou alguém que vive no reflexo da imagem do Cristo? Alguém que carrega o perfume de Cristo, ou alguém que está exalando obras da carne, paixões deste mundo? Seu estilo de vida, as suas práticas, as suas escolhas, os seus sonhos, tem convergido para quem? Porque
porque é tudo sobre Cristo. É tudo, biblicamente falando, a igreja, ela precisa convergir para Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Quando as pessoas do mundo olham para a igreja, precisa enxergar na igreja quem? Jesus. Então não é sobre a placa da igreja, não é sobre o pastor da igreja, mas é sobre Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A igreja é a noiva do Cordeiro, ela é o templo do Espírito. Sabe, eu quero que nós venhamos entender definitivamente isso. Sabe, nós precisamos entender completamente essa verdade, que nós nascemos para a glória de Jesus. Nós nascemos para glorificar o nome dEle. E nós nascemos para exaltar o nome dEle, para se relacionar com Ele. E como João Batista declarou, João Batista entendeu, não é sobre mim, é sobre o Cristo, que Ele cresça e que eu diminua. Assim como Pedro, quando pregava, Atos capítulo 2, ele começou a pregar em Pentecoste, e a sua mensagem tinha uma única finalidade: mostrar Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cristo que morreu, mas ressuscitou. E Pedro disse na sua pregação: não há outro, nenhum outro há salvação. Quando Pedro estava sendo ameaçado em Atos capítulo 4, diante do Sinédrio, as pessoas queriam parar Pedro, ele disse: eu não posso parar de falar daquilo que eu vi. Não é sobre mim, é sobre ele. É por isso que quando Paulo estava sendo ameaçado diante da morte, Paulo disse: eu já fui crucificado com ele. Para mim tanto faz viver como morrer. O importante é que Cristo seja glorificado. Quando nós vamos olhar os sermões de Atos 2, Atos 3, Atos 4 do apóstolo Pedro, convergem em Jesus Cristo. Quando você lê o sermão de Atos de 7, que é o sermão de Estevão, só tem um propósito do sermão de Estevão, só tem uma finalidade: mostrar Jesus Cristo. Quando você lê o livro de Atos capítulo 8, está ali Filipe indo para Samaria, e ele encontra um jovem que está numa carruagem, um oficial, e ele entra naquela carruagem, e aquele jovem estava lendo a profecia, e o espírito da profecia é Cristo. Cristo é a essência da profecia. E aquele jovem disse para Filipe: eu não entendo de quem ele está falando, se ele está falando de si mesmo, se o profeta está falando de outra pessoa, não tem quem me explique. Então Filipe entendeu, precisa convergir em Jesus, e ele começa a explicar: essa profecia está apontando, está convergindo para Jesus. Foi ele, por meio das suas pisaduras nós fomos sarados. E quando terminou aquela pregação, aquele jovem, ele quis descer da carruagem, ele olhou uma poça de água, ele diz: eu preciso ser batizado. Quando você olha todo o ministério do apóstolo Paulo, só tem um propósito: convergir para Cristo. Quando você olha a história bíblica, as profecias bíblicas, todos os símbolos do Antigo Testamento, as tipologias, os personagens, os livros da Bíblia, só tem uma única finalidade: Jesus Cristo. Agora eu pergunto: e a nossa vida? E a sua vida? E os seus sonhos? E os seus atos? Eu vejo hoje uma igreja que não quer convergir para Cristo. Eu vejo hoje, nós estamos querendo convergir para nós mesmos. Nós queremos viver para nós mesmos. Nossa vida resume nas nossas escolhas, mas não. Deus está nos chamando nesta noite para que eu e você também venhamos convergir para Ele. É tempo de entendermos essa verdade. É tempo de compreendermos isso. Não é sobre a sua vontade, mas é sobre a vontade dEle. Não é sobre os seus planos, mas é sobre os planos dEle. Não é sobre as suas obras, mas é sobre as obras dEle. Não é sobre a sua vida, mas é sobre a vida dEle. Ah, irmão, chegou a hora das nossas famílias convergir para Cristo. Chegou a hora dos nossos filhos convergir para Cristo. Chegou a hora das nossas pregações convergir para Cristo. Chegou a hora das nossas decisões convergir para Cristo. Porque tudo precisa apontar para Ele. Tudo precisa apontar para Ele. Mas sabe o que está faltando? Está faltando mais revelação de Jesus. Está faltando estarmos reunidos mais em torno do nome de Jesus. Sabe o que está faltando? Se alimentar do pão da vida.
Sabe por que a gente não está refletindo Jesus? Porque a gente está se alimentando de outros pães. A gente está se alimentando de outros pães. A gente está se alimentando dos pães dos nossos sonhos. Nós estamos nos alimentando dos pães dos entretenimentos. Nós estamos nos alimentando dos pães dos nossos desejos. Mas Deus está nos convidando nesta noite. A mesa está aqui posta e Jesus está neste lugar, através desta mesa, declarando para mim e para você a cura nessa noite para a sua alma. Se você se alimentar verdadeiramente desse pão, e você vai receber vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, aleluia. É tempo de mudar a nossa rota, queridos. É tempo de mudar os alimentos que estão na nossa mesa. É tempo de buscar mais revelação de Jesus. É tempo de conhecer mais Jesus, contemplar mais Jesus, conhecer mais sobre o Filho de Deus. Quando nós estamos na ceia do Senhor, é uma noite onde nós refletimos em quem? Em Jesus e naquilo que Ele fez. Ele é o Cordeiro que foi oferecido no nosso lugar. A Bíblia diz, Paulo diz, que quando vocês estiverem reunidos, vocês devem fazer isso em memória de Jesus, olhando para Jesus. Existe pão para você nessa noite. Existe pão do céu para a igreja nessa noite. Nós precisamos nos alimentar de Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. E aquele que come deste pão tem vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Aleluia, louvado seja o seu nome. Eu convido você neste momento a ficar de pé. Convido você a fechar seus olhos, porque existe uma mesa preparada para você neste lugar. Existe uma mesa preparada para a igreja nessa noite, a igreja de Cristo. Existe vida para você nessa noite. E quando você se alimentar dessa mesa, sabe, você vai receber poder de Deus. Não tem como explicar isso. Nenhum teólogo consegue explicar como pode esses simples elementos que estão aqui serem tão significativos para nós. Foge da lógica humana explicar que um pãozinho ou trigo, essa bolacha aqui, que a sua essência vem do trigo, e esse suco da uva que representa o suco da videira, não dá para explicar para nós nessa noite como isso acontece, porque é algo sobrenatural. Mas para receber isso precisa crer, precisa entender a importância dessa cerimônia, precisa entender a importância que eu e você temos de receber a vida de Deus. Tem pessoas que a sua vida está por um trio. Tem pessoas que a sua espiritualidade está por um trio. Está tão incrédulo que não consegue crer mais. Está tão frio que não consegue mais ter o coração aquecido pela presença de Deus. Não consegue mais se deleitar no Senhor. Não consegue mais se concentrar. Parece que as coisas de Deus se tornou assim tão insignificantes. Não está valorizando mais a oração como antes. Não se importa mais em congregar. Para Ele tanto faz como tanto fez. Tem pessoas que estão vivendo assim as suas vidas, não importa mais servir, não importa mais jejuar, porque perdeu o sentido da vida, perdeu o propósito da vida, não está se alimentando do pão, não está se alimentando da mesa, não está valorizando a importância de participar da mesa do Senhor. Como eu queria que essa ceia de hoje fosse diferente para nós.
Como eu gostaria que nessa noite eu faça esse clamor, nós vamos fazer deste momento um momento diferente. Nós não podemos simplesmente pegar esse pão aqui, pegar desse cálice e ir para o nosso lugar e fazer isso apenas como ritual, não. Deus quer liberar vida sobre você nessa noite. Deus quer liberar poder sobre você nessa noite. Deus quer liberar sobre você cura sobre as suas emoções. Deus quer despertar dentro de você a chama do primeiro amor que se apagou. Deus quer que você seja avivado, que você seja batizado no poder. Deus quer que você seja restaurado nessa noite. Há poder de Deus sendo liberado. Existe nessa noite um fluir de vida neste lugar, um fluir de vida sobre as nossas vidas aqui. Existe um poder sendo liberado sobre nós nessa noite, um alimento, um remédio para você, que não é um remédio que o médico colocou, não, é algo espiritual, é algo interior, é algo que só Deus pode fazer, só Ele pode fazer, que vai trazer sentido à sua vida, que vai trazer propósito à sua vida, que vai despertar você para entender a alegria que só a presença de Deus pode trazer, que uma mesa lá fora, que um momento de diversão, que o dinheiro, que os prazeres, nada deste mundo pode trazer. Eu pergunto para você nessa noite: você quer receber esse alimento? Você quer receber essa porção? Você quer receber essa unção de Deus sobre você? Ou você quer continuar a sua trajetória, a sua vida, o seu estilo de vida, vivendo assim, no automático, no piloto automático? Porque existe vida de Deus. Não é porque eu, pastor, estou falando, mas porque é promessa de Deus. Jesus declarou aqui em João: porque aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. Não é algo porque o pastor da igreja está falando, porque não é pelo meu poder. Queridos, eu estou declarando só a palavra de Deus. Jesus é o pão da vida, e aquele que come deste pão recebe vida, recebe vida. Existe vida de Deus nessa noite. Pai, nós estamos reunidos aqui hoje em volta da mesa. Tem muita coisa, Senhor, acontecendo que não adianta reunião, não adianta um conselho. Existem coisas que estão acontecendo, Senhor, nos nossos dias que não adianta, Senhor, nenhum outro movimento. Só a Tua presença pode gerar. Só o Teu Espírito Santo pode fazer isso. Só a Tua presença. Por mais que tentamos convencer, não existe nada, não existe nenhuma estratégia, não existe nenhum método, nada pode gerar isso a não ser o pão da vida, a não ser a presença de Jesus. Eu, como pastor, posso aconselhar, posso orientar, eu posso aplicar a palavra, mas só a Tua presença muda a história de pessoas. Ah, Deus, eu sinto que essa noite é uma noite de cura, de transformação. Eu sinto que essa noite é uma noite de mudança, Senhor. Nós queremos se assentar a essa mesa nessa noite e queremos nos deleitar da Sua presença. Queremos nos deleitar das Suas afeições. Queremos olhar para a Sua face nessa noite. Ah, Jesus, nós queremos olhar para os Seus olhos nessa noite. Nós queremos ser envolvidos das Suas afeições nessa noite. Nós queremos conhecer mais dos Seus aspectos, mais da Sua beleza, mais do Seu propósito. Nós queremos entender mais sobre o Senhor. Nós queremos conhecer mais sobre os Seus planos. Nós queremos entender mais. Nós queremos olhar para a Sua face. É noite de olhar para a face de Jesus. Eu convido você a tirar os olhos da tribulação. Eu convido você a tirar os olhos da decepção. Eu convido você nessa noite a tirar os olhos do homem. Tira os olhos do homem. Não olhe para o homem. Não olhe para o homem. Não olhe para o homem. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Eu convido a você, tire os olhos do seu problema. Tire os olhos do problema. Tire os olhos do problema. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus.
Ele tem vida, Ele tem vida. Ele tem vida, Ele tem vida. Oh, aleluia. Adore a Ele nessa hora, porque nós vamos celebrar a mesa do Senhor. Nós vamos celebrar a mesa do Senhor. Existe cura de Deus aqui. Existe cura de Deus neste lugar. Existe da presença de Deus neste lugar. Aleluia. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vida que não era minha, tentando achar o meu valor, Santo, Santo, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do seu amor. Sem palmas ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. aleluia. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. Declare: a tua mesa cura. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. Essa pessoa que está do seu lado, queridos. Nós somos a igreja de Jesus. Eu quero preparar esse ambiente para nós cearmos aqui. Nós precisamos regar este momento com as nossas orações e com as nossas lágrimas. Nós precisamos orar uns pelos outros. Eu convido você, levante o clamor agora, porque o pastor não pode fazer isso sozinho. O que Deus tem para liberar sobre as nossas vidas, Ele faz por intermédio da comunhão com os irmãos, por intermédio da igreja de Cristo. É uma noite de cura, é uma noite de transformação, é uma noite de restauração. Aqui tem vinho, aqui tem pão, aqui tem presença de Deus, aqui tem a palavra de Deus. E eu creio nessa unção que será liberada através dessa corrente de oração. Que todo mal venha cair por terra nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Que as correntes sejam quebradas, que os laços sejam desfeitos nessa hora, em nome de Jesus. Que os corações que estão amargurados sejam restaurados.
Que haja nessa noite um bálsamo de Gileade aqui sobre este lugar. Que haja nessa noite uma atmosfera de transformação de vidas, de renovação de corações, de pessoas que serão nessa noite alinhadas novamente com o propósito de Deus, de pessoas que nessa noite irão voltar-se agora com seus olhos para a face de Jesus. Ore, 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 vamos regar este momento, vamos regar essa noite, vamos regar essa noite, vamos orar uns pelos outros, vamos orar para que Deus venha tocar, para que Deus venha agir, para que Deus venha transformar pessoas aqui, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, Espírito Santo de Deus, tens liberdade de agir neste lugar, tens liberdade de caminhar no meio da congregação nessa noite, tens liberdade de agir no meio do seu povo, trazendo restauração, ativando corações, mudando histórias, transformando vidas nesta noite. Eu creio, existe uma unção de Deus aqui. Existe uma unção de Deus aqui. Vem, Espírito Santo. Tira o fardo pesado, tira aquilo que trouxe, Senhor, cansaço. Tira, Senhor, nesta hora, tire nesta hora aquilo que está desviando os nossos olhos, aquilo que está roubando a nossa energia, aquilo que está tirando o nosso foco. Oh, Espírito Santo, tira, tira, tira. Nós não queremos apenas uma noite qualquer, Senhor. Nós queremos nessa noite olhar para Jesus, olhar para Jesus, olhar para Jesus, olhar para Jesus. Deus, nessa noite revela a sua glória nessa congregação. Deus, nessa noite derrama poder sobre este ambiente. Deus, nessa noite venha mover as estruturas deste lugar. Faz aquilo que só tu podes fazer. Faz aquilo que só tu podes fazer. Faz aquilo que só tu podes fazer. Muda o coração, muda o coração, muda o coração nesta noite. Aleluia, aleluia. Não é sobre nós, mas é sobre o Senhor. Tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Deus, nós queremos que a nossa vida venha convergir para o Senhor. Nós te adoramos na beleza da sua santidade. Eu convido você neste momento, levante as suas mãos e adore. Adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus. Levante agora a sua voz, levante agora a sua adoração. Exalte o nome dele, exalte o nome dele, exalte o nome dele, exalte o nome dele, exalte, exalte Jesus. Sobre nós, mas é sobre o Senhor. Não olhe para nenhum outro lugar, olhe para Ele. Tire os seus olhos de outros lugares, olhe para Jesus agora. Coloque a sua mente nele nessa hora. Santo,
essa celebração de aniversário de outra forma senão olhando para Jesus. Não poderíamos terminar esse mês de aniversário de outra forma senão olhando para Jesus. É o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos dado graça, é o Senhor que tem nos dado vida. Será que você pode agradecer a Ele? Será que você pode agradecer a Ele por ter sustentado você, por não ter julgado você, por não ter apontado o dedo para você, mas ter abraçado você, ter recebido você? Nós te louvamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Yeshua. Pai, consagra aqui esses elementos. Eu peço nessa hora, Senhor, consagra esses elementos. Consagra, Pai, o pão. Consagra o suco da uva. Eu creio que quando nós ingerirmos, nós receberemos vida de Deus. Eu creio que algo sobrenatural vai acontecer nessa ceia, em vida de pessoas que entraram aqui. Eu creio nisso. Um tempo novo, uma nova estação, um novo ciclo. Esse segundo semestre será diferente do primeiro semestre. Vai terminar queimando, vai continuar aceso, vai continuar avivado, vai continuar na presença de Jesus. Eu creio nisso. Eu oro nesta hora e, Pai, eu consagro esses elementos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos para virem pegar aqui o seu cálice. Nós vamos cear agora. E os pastores, obreiros, ministros, peguem o cálice e sobe aqui para nós estarmos partilhando juntos aqui em nome de Jesus. Começando dessa parte aqui, você pode vir aqui pegar o seu cálice, em nome de Jesus. Enquanto isso, permaneça em Jesus, com os olhos em Jesus. Nós vamos continuar adorando Ele, exaltando o nome dEle, porque Ele é digno de toda a glória, de toda a adoração. A morte venceste, o verbo rompeste, a tumba vazia. Subir aqui. A morte venceste.
você vai receber mais vida de Deus nessa noite? Você crê? Você crê? Você crê que você vai receber uma porção de unção de Deus? Não é algo mágico, não é algo, não tem como eu te explicar, não é uma mágica, não é mágica, é promessa de Deus. Quando nós comemos do pão, quando nós bebemos do cálice, nós recebemos vida. É Ele quem diz, porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quando eu e você partilhamos desse cálice aqui, queridos, quando nós entendemos o significado dessa cerimônia, dessa mesa, quando nós entendemos isso, e quando nós pela fé recebemos dessa porção, nós recebemos poder de Deus, unção de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, às vezes você espera que algo aconteça no seu corpo, um arrepio. Às vezes você espera que algo aconteça de sobrenatural, uma energia, um choque. Não é isso. Você vai receber uma porção de Deus sobre você. Algo que vai fazer com que você venha continuar a sua jornada. Que você venha olhar para Jesus. Você crê nisso? Então levanta esse cálice e você vai consagrar o cálice agora. Você vai consagrar esse cálice dizendo: Deus, eu estou aqui diante da mesa do Senhor. Eu estou agora, Senhor, partilhando daquilo que é mais santo, a reunião mais significativa. Nós estamos aqui reunidos, não é sobre o pastor, não é sobre a placa da igreja, mas é sobre uma ordem do Senhor Jesus. É mandamento teu e a tua palavra que diz isso, Pai. O Senhor é o pão da vida. Pai, derrama sobre a minha vida nessa noite uma porção de cura. Pede para Ele restaurar você nessa noite. Peça para Ele tocar naquela ferida que só você e Ele sabe. O pastor não conhece, mas Deus conhece. Pede para Ele neste momento. Você precisa neste momento apresentar a Deus. Pai, nós consagramos a Ti. Pai, eu creio em algo novo do Senhor vindo sobre nós nessa noite. Eu creio, Senhor, em algo novo vindo sobre essa igreja nessa noite, Pai. Uma unção vindo do Senhor sobre nós, um poder sobrenatural vindo sobre nós nessa noite, que vai trazer vida, que vai trazer alegria, que vai trazer sobre nós, Pai, nessa noite, uma unção que só a Tua palavra, que só o Teu poder pode gerar em nós. Eu creio nisso, Senhor. Pessoas serão reposicionadas após essa ceia. Ministérios serão ativados nessa noite após essa ceia. Portas serão abertas nessa noite após essas ceias. Enfermidades na alma serão expulsas após essa celebração nessa noite. Vidas serão restauradas, famílias serão restauradas após essa ceia. Eu creio nisso. Não é algo, ó Pai, que eu, pastor, mas é a Sua palavra que diz. Vida de Deus sobre nós nessa noite. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: esse é meu corpo, que foi partido por vós. Fazei isso todas as vezes, em memória de mim. Semelhantemente pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes, em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês beberdes desse cálice, comerdes desse pão, vocês estão anunciando Jesus, está convergindo em Jesus, apontando a sua morte, o seu sacrifício, e apontando também para a sua segunda vinda, porque Ele virá com poder e grande glória, em nome de Jesus. Amém. Beba do cálice, como o pão nessa hora, em nome de Jesus.
Deixe Ele agir na sua vida. Ele está colocando coisas no seu lugar nessa hora. Ele está tocando em íntimos de pessoas aqui. Ele está agindo no nosso meio, eu creio. Nós damos liberdade para que Ele age nessa hora no meio da congregação. Que Ele venha tocar mais profundo e íntimo de pessoas aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio, eu creio, eu creio. Oh, aleluia, 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 aleluia. É santo, Jesus, é santo. Tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é herança da igreja. As bênçãos espirituais sendo liberadas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu sinto de nós continuarmos por mais alguns minutos. É como se o Espírito Santo nessa hora estivesse enviando sobre este lugar um remédio sobre pessoas aqui. Eu preciso deixar Ele agir nessa hora, em nome de Jesus. Nós precisamos deixar o Espírito Santo tocar. Ele tem liberdade, Ele é o Senhor dessa reunião, Ele é o Senhor dessa reunião. Enquanto estamos aqui diante da mesa, Ele está trabalhando. Eu creio nisso, eu creio nisso. Oh, flua aqui, Espírito Santo, flua aqui. Tempo novo de Deus, tempo novo de Deus sobre nós. Desfrute da presença dEle por alguns minutos. Abrace a presença dEle por alguns minutos. Eu creio, Jesus, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Nós te exaltamos, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Abaixo, canto, abaixo. Toda glória seja dada a Jesus. Seja dado ao nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Estamos em comunhão, queridos. Abrace quem está do seu lado. Estamos em comunhão. Somos o corpo de Cristo. Somos a igreja de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Encerrar essa reunião, mas antes disso preciso fazer um agradecimento especial aqui. Algumas pessoas que foram extremamente importantes nesses dias de aniversário, de celebração. Entre elas eu quero agradecer a Gislene do irmão Raimundo. Cadê a Gi? Cadê a Gi? Só dá um sinal, Gi, não vai tirar foto não, tá bom? É só um sinal. Gi, muito obrigado pela sua doação, pelo seu serviço. Se dedicou todas as quintas-feiras para servir as pessoas que vieram aqui. Deus abençoe a vida da Elisângela. Cadê a Elisângela? Levanta assim. Oh, glória. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Nós somos gratos a Deus por vocês. Sou grato a Deus pela vida do seu esposo que esteve do seu lado até meia-noite aqui, ajudando, né? O irmão Raimundo também ficou do lado da Gia aqui, ajudando ela. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus pela vida desses irmãos? Preciso agradecer também. A filha não está aqui hoje, tá?
Deus abençoe a vida dela, em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida do Ricardo. Não está aqui hoje porque machucou a mão, está com a mão ferida, o Ricardo, mas durante todas as quintas-feiras também se entregou para buscar as pessoas com a van. Quem pode dar glória a Deus por isso? Sabe, são coisas simples assim que você pode fazer para tocar a vida das pessoas. Então louva a Deus pela vida desses irmãos e irmãs, que o Senhor venha retribuir, que o Senhor venha derramar graça sobre vocês em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os voluntários, em especial, quem está aqui comigo? Preciso agradecer a Deus pela vida da Aline e da Sheila. Foram essenciais nesses dias, servindo as nossas crianças durante todas as quintas-feiras. Muito obrigado, Aline. Aline, olha aqui, pastor, muito obrigado. Você é uma bênção. Você é uma bênção nas nossas vidas. Louvo a Deus por você, pela sua vida, pelo seu esposo, pela sua casa. A vida da Sheila que está agora servindo as crianças também. Guerreira, servindo ao Senhor. E quero lançar esse convite para você, queridos. Nesse segundo semestre, sirva Jesus. Sabe por que nós não vamos ter escola? Sabe por que nós não vamos ter culto nas quintas-feiras aqui? Porque nós não temos pessoas para servir as crianças. Nós não temos pessoas para servir as crianças. Nós não queremos parar a obra. Nós queremos continuar ministrando as nossas crianças. Então, se Deus chamou você, se você pode, sirva a Ele. Se entregue, que a sua vida venha convergir em Jesus. Que o seu serviço venha apontar para Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Levanta a sua mão, vamos encerrar. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você hoje para sempre. Aquele que crê, declare. Amém. Deus abençoe, vai debaixo da paz, a graça, do amor de Deus. Terça-feira culto e quinta-feira de julho nós não teremos estudo bíblico aqui na igreja. Deus te abençoe.